Entre nós podcast sobre sexo, afeto e relações reais. Entre nós podcast sobre sexo, afeto e relações reais. Ai. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas pela minha ausência, mas eu precisei priorizar a minha saúde para dar continuidade aos meus projetos. E hoje a gente vai falar sobre desejo, mas também sobre arte, sobre amor, sobre sobre aquilo que a gente sente e transforma em criação. Porque tem gente que vive tudo isso e ainda transforma em poesia. Oi, eu sou o Raul Nunes e esse é o Entre Nós. E hoje eu tô com alguém muito especial e que atravessa muitas linguagens. Arte, corpo, palavra, som. Ele escreve, ele performa, ele musicaliza o que a gente nem consegue nomear. Eu não vou apresentá-lo, vou deixar que ele mesmo faça isso. Amigo, você tá entre nós. Bom, vamos lá. Eu sou Emer Conatos, sou 30 a mais, estou aqui com os meus 31 anos. Eu sou um multiartista e educador, assim, nem sei dizer o que eu realmente faço da minha vida, de tanta coisa que eu faço. Eu dou aula para crianças e adolescentes no ensino público daqui da cidade de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, dou aula de arte. Sempre tento trazer arte urbana, mostrar o que a arte que vem do povo, né? Sou ator também, sou formado em teatro, em artes cênicas. Estou agora num processo criativo, estou num processo, vou entrar em cartaz em maio com uma peça que chama Em Submissas Lágrimas de Coralidade, com a Companhia Antropofágica, com o Teatro Pindorama, enfim, algumas parcerias aqui. Estou produzindo músicas também, estou musicando poesias sobre relações. Que mais eu faço? Meu Deus, vamos lá, eu faço pós-graduação em marketing e mídias digitais, acabei de criar um protótipo de um aplicativo. E também sou anfitrião, eu recebo hóspedes aqui em casa, tenho um quarto, e é isso, eu conheço várias pessoas que passam por aqui, tenho bastante interação. Essas são algumas das coisas que eu faço, mas também roteirizo, além do podcast, né? Mas também roteirizo vídeos, produção de conteúdo digital, assim, a vida é uma loucura, palestras e etc. Acho que isso sou eu, mas que louco, né? Falar de mim, a gente só fala de trabalho, né? Que é pensar em mim sem trabalho? Falar, sou leonino, com ascendente em Áries, lua em Sagitário, sabe? Falar de astrologia, o que mais eu posso falar que me define, né? Acho que você já falou muito, as pessoas aqui já te conhecem um pouco, porque você é um dos diretores criativos do Preto Positivo, e eu falo que é dono porque a ideia é sua, então você é o dono desse podcast. Mas vamos lá. Amigo, bom, você falou do seu projeto musical, hoje os seus poemas viraram música, e quando você entendeu que a sua escrita precisava virar um som? Nossa, eu entendi nesse processo de democratização da arte, na verdade, de acesso, né, de alcance. Eu comecei a escrever com 13 anos de idade, comecei a escrever sobre minha sexualidade, sobre as coisas que eu não conseguia conversar com ninguém. E aí fui lendo muito também e começando a descobrir quais eram os estilos de escrita que mais gostava, né, das referências de vários livros e fui construindo minha própria identidade, assim, narrativa, a partir do consumo mesmo de livros e, e era a forma que eu conseguia transmitir o que eu estava sentindo, já que naquela época, né, eu não podia conversar com a minha família sobre as coisas que estavam acontecendo comigo, sobre, né, a percepção da minha sexualidade, etc. Enfim, e aí esses poemas foram ficando, sabe, engavetados com o tempo e muita coisa mesmo, sabe? Quando eu pego aqui os cadernos antigos, tipo, desde os 13 anos, muita coisa, e eu, tipo, gente, eu não posso ficar desperdiçando todo esse conteúdo. Como que eu faço para jogar isso, né, pro mundo? E aí eu conversei com uma amiga, minha amiga estava falando sobre lançar um livro, só que eu pensei, meu,
adoraria lançar um livro, quero lançar um livro, mas eu ainda sei que não é tão acessível assim, sabe? Eu queria algo que fosse além, assim. E aí, de repente, conversei com uma outra amiga que começou a musicar alguns textos dela, dramatúrgicos. E aí eu pensei, meu, eu posso fazer isso, sabe? Eu posso musicar os meus poemas. E comecei só conversando com ela, e você sabe, né, que a gente é observado pelas inteligências, né, e pelas tecnologias. Aí começaram a aparecer um monte de anúncios, assim, sabe, para criar as minhas próprias músicas com inteligência artificial. E aí você sabe que eu sou uma pessoa da tecnologia, né, que eu tô sempre, se de uma tecnologia eu tô testando, assim, foto com tecnologia, uma tecnologia nova para fazer foto. Eu vou lá e experimento, para fazer vídeo, sabe, para gravar áudio, para experimento tudo. Aí fui fazer um teste, assim, sabe, muito sem compromisso, peguei uma poesia que eu gostava bastante e cheguei num resultado bacana, assim, uns 5 dias, assim, editando e etc. Já entendi um pouco sobre prompt, né, que eu tinha um amigo que estava estudando inteligência artificial, ele me deu umas dicas de como criar prompt, e aí eu, enfim, fui pesquisando também como fazer uma coisa muito despretensiosa, muito como se chama, experimental, mas eu gostei do resultado da primeira, da intro do álbum, né? O álbum chama Amores Severinos, e a intro é Homens Severinos, e vai ser a última que eu vou lançar, na verdade, essa, né? Já tá pronta. Gostei muito e comecei a criar, e aí foi meio que isso, assim, aconteceu meio que despropositalmente. E aí eu percebi que. Mas eu sempre soube que a música, desculpa, mas eu sempre soube que a música era o meio mais acessível, assim, de arte. Eu sempre pensei, porra, se eu soubesse cantar, eu chegaria mais longe, sabe? Acontece tanto de coisa que eu escrevo. Se eu começasse a cantar, se eu soubesse a cantar, enfim, se eu tivesse essa percepção, né, da voz do canto tão boa, eu chegaria muito mais longe, sabia disso. E aí foi quando eu resolvi experimentar. Então vamos nessa, vai. E quando a gente escuta algumas faixas como João Trancou a Porta ou E Agora José, a gente percebe que tem dor, tem memória, tem relação ali. Nesse processo criativo, como você já disse, são de poemas que você já escreveu há algum tempo, mas para construir essas faixas, o que vem primeiro, a dor, o pensamento ou a estética? Ah, com certeza vem. Eu não diria só a dor, mas eu diria o sentimento, a emoção. Porque até hoje, por mais que hoje eu tenha com quem conversar, amigos, né, com quem eu posso desabafar, etc., até minha família mesmo agora já entende quem eu sou, todas as minhas questões, sexualidade, etc. Mas eu peguei esse hábito de escrever o que eu tô sentindo, que é a forma. Eu tenho, né, também terapeuta, etc. Mas eu percebo que escrever é a melhor forma que eu encontro de dar nome ao que eu tô sentindo. Porque quando você tá numa relação ou quando você tá numa situação, no calor do momento, eu sempre acho muito difícil você entender de fato o que está acontecendo. Então, o meu processo é o seguinte, para escrever, eu sempre tô sempre com fone de ouvido, eu adoro música, eu consumo muito música, a arte que eu mais consumo é música, por isso essa familiaridade, um repertório muito grande também, e escuto todo tipo de música, e tô sempre com fone de ouvido, e aí essas emoções, elas me pegam, de repente, numa música, só que aí nesses momentos eu gosto de escutar músicas internacionais, que eu não entenda a língua dela, por mais que seja inglesa, que eu entendo, assim, parcialmente, entendo boa parte, mas não entendo. Muitas vezes, quando é uma música nova, não entendo tudo, eu não busco a tradução, eu vou ouvindo aquela música e eu vou fazendo a minha própria tradução daquela música, sabe? E aí. E também não é qualquer música, é aquela música que eu, sabe, quando você tá sentindo, sei lá, decepcionado, e de repente toca aquela música que pela sonoridade, você pensa essa música é sobre decepção. Você vai ver a música não tem nada sobre decepção, mas a sonoridade, assim, me trouxe aquele lugar da decepção. E aí eu começo a fazer a tradução na minha cabeça, já pego o celular e começo a escrever. Esse é o meu processo criativo assim, para fazer essas poesias, essas composições. Eu sempre penso como se eu estivesse traduzindo uma música que eu ouvi. E quando a gente fala, né, de escrever sobre o que ainda está na gente, a gente inevitavelmente entra num território muito perigoso que são os relacionamentos. Tem gente que vira memória, tem gente que vira linguagem. E aí eu queria saber de você se você é uma pessoa que ama intensamente. Ah, demais, meu Deus! Eu amo demais!
Eu tava indo treinar hoje e ouvindo aquela música, acho que é da Carol Biazina, alguma coisa assim, que fala, lá vou eu de novo, apostando tudo, pra perder de novo. E eu, tipo, lá vou eu de novo, realmente apostando tudo pra perder de novo, tipo... Porque eu sou essa pessoa que ama, eu sou essa pessoa que se joga, porque eu gosto do amor, eu gosto de estar apaixonado, sabe? Geralmente as pessoas têm medo das emoções, as pessoas têm medo dos sentimentos. Eu não tenho. Eu quero sentir tudo que eu puder, sabe? Eu tô numa relação, eu quero que seja, sabe? Enfim, eu não quero que tenha. Não quero me sentir brecado, eu não quero me sentir podado, sabe? Eu não quero sentir que. Enfim, eu quero me sentir livre para de fato, para sentir. E tô sempre apaixonado, sabe? Ou por uma pessoa, ou por uma coisa, ou por uma atividade, mas eu tô sempre buscando pelo que me apaixonar. Uma das minhas músicas favoritas da minha vida é a Living for Love, da Madonna, que eu acho incrível, eu acho tudo. Tipo, eu vivo por amor, sabe? E pode não ser o seu amor, mas assim, vai ter um amor, nem que seja eu mesmo o amor. Mas eu também vou muito pelo livro da Bell Hooks, né, Tudo sobre o Amor, onde ela fala que o amor, ele é uma ação e que independe do outro, né? Você ama o outro, ele é o sujeito, mas assim, o seu amor não depende dele, o seu amor, ele existe por conta própria, né? Por mais que seja por aquela pessoa, o seu amor é uma decisão, é um sentimento, não, mas mais do que um sentimento, é uma ação, o exercício do amor, né? Esse livro fala muito sobre exercitar o amor. E eu adoro exercitar o amor. Até porque eu acho também que o mundo já tem muito ódio, a gente já exercita muito ódio, a gente já exercita muita raiva. E não tô falando que eu não faço isso, eu sou cheio de ódio também, eu sou cheio de raiva. Só que eu tento equilibrar também, tipo, porra, não vou me encher só dessas coisas, eu vou me encher de amor também, sabe? É meio que isso. Eu até esqueci qual que era a pergunta. Não, você respondeu a pergunta certinho, assim. Ah, você perguntou sobre se eu me jogava, né? Eu me jogo. Nossa, meus amigos ficam loucos. Você também. Mas é que você me entende mais que você é leonino também. Mas as minhas amigas que não são leoninas, elas não entendem. Elas ficam meio de novo, Emer. Tipo, Pera aí que eu tenho algo a dizer em minha defesa. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Não, eu realmente sou uma pessoa que eu gosto de estar em. Hoje eu acho que nem tanto. A gente tava falando disso sobre mais cedo, mas eu acho que eu já gostei muito de estar em relacionamento. Eu amo, acho que é isso. Eu amo coisas, eu amo práticas, atividades, pessoas, animais. Depende do meu status, tá? Do meu momento também. Não é sempre que eu tô amando pessoas, não. Muito pelo contrário. Gostaria de amar mais hoje em dia. Mas, amigo, com base nisso tudo que a gente tá falando, o que os seus relacionamentos te ensinaram sobre você? nossa, os meus relacionamentos que eles me Porque ela não ensinaram. é uma leonina fácil de lidar, tá? Não, ai, não é fácil. Eu falo porque eu conheço muito bem essa pessoa. Ai, amigo, nossa, hoje eu me sinto muito mais maduro, né? Até se tratando assim dessa. Fazendo o gancho, né, que eu falei, que às vezes alguns amigos meus ficam, tipo, nervosos comigo, assim, tipo, meu, vai com calma, o que você tá fazendo? Peraí. Mas eu converso com eles, meu, eu não sou trouxa, sabe, também. Eu, tipo, tô apaixonado, eu sei, mas eu, tipo, sou calejado também, sabe? Sou uma pessoa madura. E eu já falei isso no Preto Positivo uma vez no podcast, sobre a minha primeira terapeuta me disse uma vez. Eu tinha muito medo de encontrar uma pessoa que fez mal pra mim, tipo, nossa, eu não sei se eu encontrar o que eu faço, como que eu vou reagir. E aí ela falou, meu, fica tranquilo que na hora você vai saber o que fazer, porque assim, a gente pode passar, você vai passar pelas mesmas pessoas, você vai passar pelas mesmas situações, pelas mesmas coisas, mas você não é mais a mesma pessoa. Você aprendeu com essas situações, com essas coisas, você já sabe lidar com elas, né? Quando você lida com uma coisa pela primeira vez, é sempre mais difícil. Só que aí se você já lidou, sabe, 5, 6, 7 vezes, meu, você já entendeu ali como que você funciona, quais são os padrões, sabe, de comportamentos, o que você já ouviu antes, o que você não ouviu. Isso para mim é muito importante hoje, sabe? Por exemplo, homens que vêm com esse discurso de
Ah, mas agora eu não tô pronto. Meu, falou isso pra mim já, então é tchau. Tá, você já me falou que você não tá pronto. Antigamente, a primeira, sei lá, nas primeiras vezes, as primeiras relações que eu insistia, eu ia falar, não, ele não tá pronto, mas uma hora ele vai ficar. Hoje eu penso, não, ele não tá pronto. E, tipo, não quero preparar ninguém. Então, tipo, vai ser, quando tiver que ser, vai ser com alguém que tá pronto. Então, hoje eu sou muito mais seletivo, óbvio, né? Por exemplo, esses discursos de, ai, quero mais leveza, ai, acho que a pessoa tá agindo como se ela tivesse um relacionamento e de repente ela fala, ai, mas agora eu acho que você tá precipitado demais. Oi, eu tô precipitado demais sozinho, sabe? Agora, do nada, sabe? Tipo, você veio me falar isso? Então, essas coisas já aconteceram em outros relacionamentos. Então, quando eu percebo que entra nessas falas, nesses lugares que eu já conheço, já é a bandeira vermelha e eu aprendi a não ignorar a bandeira vermelha. Eu vejo a bandeira vermelha, eu já tô caindo fora. Posso sofrer, posso chorar, posso ficar mal, posso me decepcionar, mas eu entendo que isso faz parte da vida. O importante é eu não me abandonar, o importante é eu não ficar insistindo naquilo, e também não desistir de me relacionar, porque assim, é muito fácil cair nesse erro, né? De achar que a gente, enfim, teve um relacionamento que não foi tão bom assim, né? Que foi tóxico em algum momento, e aí terminou ruim, e não vou mais amar, não vou mais me apaixonar. Tipo, eu vou me privar de viver uma coisa nova por causa de uma pessoa do passado, uma pessoa que me fez mal ainda, e aí eu vou recusar coisas que podem ser boas e que podem ser ruins também, mas eu assumo um risco, porque esse risco a gente assume em qualquer lugar. Eu assumo esse risco no meu trabalho, na minha vida profissional. Sabe, o trabalho pode ser bom ou não, sabe, as pessoas com quem eu convivo pode ser bom ou não, posso trocar, acabou um trabalho, acabou um contrato, você vai trabalhar em outro lugar, você recomeça tudo de novo, você sente saudade de como funcionava do outro jeito, no outro trabalho, você sente saudade de pessoas que estavam lá do seu lado, mas você tem que seguir em frente, você tem que recomeçar naquele novo trabalho, sabe? Com família acontece essas coisas também, sabe? Você se entende com família, tem novo membro na família, tem gente que morre, sabe? Tem gente que fica doente, tipo, e aí você tem que, enfim, passar por essas emoções que são boas e que são ruins também no trabalho, você passa por essas emoções que são boas e que são ruins na família, nas amizades, e não dá para você acreditar que você vai viver relacionamentos e pegar só a parte boa deles. Você vai pegar a parte ruim também. Às vezes você vai encontrar uma pessoa que queira contornar junto com você, e às vezes você vai entender que não, e você não vai pegar tudo isso para você. Mas me trouxe essa maturidade de me responsabilizar também pelas minhas relações, como eu vivo elas, como eu entro nas relações e como eu saio delas. E você é o tipo de pessoa que supera ou reorganiza os sentimentos? Olha, eu sou muito prático, então eu já vou logo pro que, é porque eu tenho que fazer, entendeu? Tipo, eu vou chorar, eu vou ter que chorar, então eu vou passar logo hoje o dia inteiro chorando, sabe? Chorar logo hoje, aí choro 2, 3 dias, aí eu falo, tô cansado de chorar, né, meu? Tipo, já é o quarto dia, vai ficar chorando, não tem mais nem lágrima, caralho, vai fazer alguma coisa, assim, tipo, aí, sei lá, eu vou fazer coisas que me dão prazer, sabe? Eu vou fazer as coisas, vou me dar mimo, sabe? Vou para os lugares que eu gosto, vou estar com as pessoas que eu gosto, vou criar situações e ocasiões para mim mesmo, sabe? Até um jantar, né? Por que que eu vou jantar em casa hoje, sabe? Sozinho assim? Eu vou jantar sozinho, mas eu vou jantar na rua, sabe? Eu vou jantar num lugar chique, vou jantar num lugar bom, sabe? Vou me dar uma experiência boa de jantar, sabe? Eu quero uma iluminação legal, eu quero uma música de fundo. Às vezes não, porque aí toca aquela música que justo aquela música que você não pode ouvir naquele momento. E que inclusive tem uma música que fala sobre isso, né? Aqui inclusive se chama Toca Raul, né? E fala assim, eu tô com Letrux e lembrei de você, né? Enfim. Mas eu já entendo os caminhos que me ajudam a superar, e hoje eu já vou muito mais rápido para eles. E acaba calhando na superação, né? Porque eu acabo criando coisas para mim, acabo criando momentos que acho que o que faz você não superar a relação é você continuar naquela rotina que você tinha com a pessoa e que aí fica aquele vazio naquela rotina e você não sabe o que fazer com aquela rotina. Então, quando eu termino um relacionamento, eu já começo a criar outra rotina, porque nessa nova rotina essa pessoa não vai existir, então não vai ter como sentir falta dela naquilo se ela não fazia parte disso, entendeu? Entendi. É isso, porque tem relação que acaba, mas continua dentro, né? Continua dentro, acontecendo dentro da gente. E quando a gente coloca tudo isso pra fora, isso também vira imagem, vira corpo, vira presença, e tudo isso você tem. Imagem, corpo, então nem se fala, presença, só quem conhece sabe. Bom, e aí com base nisso, amigo, queria saber como é que você constrói a sua imagem
E existe uma diferença entre quem você é e quem você performa? Nossa. Nossa, já fui tantas personas, assim, porque como eu falo na música Agora José, eu já fui Júlio, que era o meu pior, sabe? Era quando eu cansei, aquela época do Orkut, que tinha aquelas comunidades cansei de ser bonzinho. Júlio era essa. Júlio se sentia. Porque assim, começa a minha vida como Emerson, né? E aí Emerson, ele precisa entregar o que a sociedade espera dele, né? Como eu já comentei em outras entrevistas nossas, né? Meus pais vieram de Natal, do Rio Grande do Norte, para ter uma vida melhor aqui em São Paulo. Eu tenho que corresponder a essas expectativas. Aí tem que corresponder às expectativas da negritude, corresponder às expectativas, né, em relação à sexualidade, em relação a gênero, a corpo, tudo. E aí eu sempre fui visto como uma criança, um adolescente muito inteligente, assim, por causa do meu desempenho na escola e tirar boas notas, ser representante de classe, etc. E aí todo mundo esperava que eu fosse, sei lá, um grande advogado, porque eu também tinha muito costume de defender as pessoas. Eu não podia ver uma pessoa sendo atacada que eu entrava na frente, começava a defender a pessoa. Então minha família sempre achou que eu ia ser um puta advogado. Aí quando eu falo que vou estudar artes cênicas, vou estudar teatro, que eu falava isso desde pequeno, foi a primeira coisa que eu falei na minha vida. Eu tinha uns 5 anos, e quando me perguntaram, que profissão que você quer, sabe? E eu já falei, a primeira coisa foi, eu quero ser ator. Todo mundo, tipo, rindo, sabe? Tipo, lógico que não, menino, você nem tem roupa, sabe? Fica quieto, sabe? Tipo, nem tem criança preta na TV, só tem o Cirilo, sabe? E é concorrido pra caramba ser o Cirilo. Ele nem consegue, sabe? Tipo, e aí, enfim, quando descobriram que eu ia para as artes, assim, de verdade, foi uma decepção para minha família, porque eles achavam que eu ia ser um doutor, alguma coisa assim, sabe? Enfim, todas essas responsabilidades, né? E aí o Emerson era essa pessoa que não conseguia se desprender da família e da sociedade, que Aqui achava. está a previsão do tempo para amanhã. Alexa, parar. Eu sou tecnológico, eu avisei. Não vou nem cortar, pode continuar, porque a Alexa vai participar do programa também. E aí, quando eu queria me desprender de ser Emerson, que estava aflorando ali a minha sexualidade lá para os 15 anos, falei, agora eu sou o Júlio. Por quê? Porque Júlio era um moleque que eu detestava, eu achava ele insuportável. E eu falava, agora eu vou ser insuportável, que nem o Júlio, sabe? E foi quando eu comecei a sair com caras, assim, que saía com os caras longe. E aí é um longo processo, assim, um monte de coisa, porque o Júlio tava sempre bêbado, né? Pra ter coragem de fazer as coisas. Mas o Júlio começou a brincar com as pessoas, uma coisa que o Emerson não fazia. Eu lembro de uma vez em que eu saí com um cara, eu sempre saía com caras que moravam muito longe, pra não ter nenhuma. Tipo, eu morava na Zona Oeste, ia ficar com caras lá da Zona Sul, porque em São Paulo é enorme, né? Sabia que o risco de encontrar essa pessoa na rua era muito, muito pequeno. E aí, geralmente, já tinha casa, carro, porque aí eu não tinha esse problema de ser visto em hotel, motel, essas coisas ou na rua. Então, eu sempre ficava com esse perfil de caras, assim, mais velhos e tal. E que era super, né, arriscado, porque eu com 15 anos ficava com uns caras já de, sabe, 35, 40 anos e tal. Enfim, fui vítima também em muitas situações, mas também fui bem cuzão também. Eu lembro de uma situação em que um cara, ele me levou no ponto de ônibus e aí ele me perguntou quando a gente vai se ver de novo. E aí o ônibus chegou e aí eu olhei pra ele e falei, quem sabe quando eu estiver entediado. Virei as costas e entrei no ônibus. E ele me conhecia como Júlio, eu falava pra ele que eu era Júlio, sabe, que eu era sagitariano, tipo, um monte de coisa. Eu fui várias pessoas, depois eu fui a Geni, né? Na verdade, antes da Geni chegou a Emer Conatos, antes da Geni, que a Emer foi quando eu comecei ali aos 18 a estudar artes cênicas mesmo ali, consegui bolsa de estudo, minha família morrendo de raiva, morrendo de ódio. E aí todo mundo tinha um nome artístico, né, na faculdade. Falei, pô, eu preciso de um nome artístico também, sabe? E aí eu nunca gostei do som, porque no final do nome, Emerson, porque me incomodava isso desde pequeno, que eu pensava, qualquer coisa que tem som no final, eles falam que é nome, né? Tipo, tinha até o Facebook som. Então, tipo, colocou som no final, vira um nome. Aí eu não gostava de ter som no final do meu nome. Eu falei, vou tirar o som então, e vai ficar só Emer. E, e aí o Conatos veio de uma pesquisa, sabe? Eu queria expressar força de vontade e tal, e Conatos representa, né, justamente isso. Na verdade, Conatos, na teoria mesmo, representa o efeito que fez Deus existir, sabe? O nascimento de Deus. Deus quis existir. A força de vontade de Deus foi tão grande que Deus não tem pai, não tem mãe, a força de vontade dele de existir era tão grande que existiu, Deus. E
e tem essa teoria de um filósofo e tal, se chama Spinoza. Isso também é conhecido na psicologia, também é conhecido na medicina esse termo. Na medicina é muito falado, né, que é o efeito Conatus, quando você enfim, quando o seu organismo está lutando contra um vírus e esse vírus está fazendo de tudo, resistindo para continuar vivo. Esse efeito que ele faz de conseguir de resistência pela vida dele, esse efeito é o conatus. É tudo que você faz assim, de uma forma inata, sem racionalizar, sabe, para que você viva, para que você exista. Aí vem o Emer Conatus, que é esse lado mais artístico, que aí ele já não tá nem entre o Emerson e nem entre o Júlio, ele não é não. Emer Conatus, ele não é nem tão inconsequente quanto o Júlio, mas também não é tão certinho quanto o Emerson. Depois vem a Geni, a maldita Geni, que é a drag, que aí traz essas questões da provocação mesmo, porque eu sempre fui muito impedido de expressar qualquer coisa que fosse feminina, o meu lado feminino. E aí, quando eu entro para as artes, e aí eu tenho a possibilidade de explorar o meu lado feminino, eu falei, eu vou jogar agora na cara da sociedade toda a feminilidade que me impediram de exercer a minha vida inteira, né? Porque, assim, eu acredito que todo mundo tem um lado masculino e feminino, independente do gênero, mas foi o momento de exercer esse lado, que eu só exercia o lado masculino justamente por causa do machismo, por causa da homofobia e até mesmo da transfobia, né? Porque quando, né, se você, mesmo sendo um homem, você se monta ali e traz uma personagem feminina, né, muitas vezes as pessoas não sabem, né, discernir se você é uma mulher trans, uma travesti, ou se você é drag, né, então a transfobia acaba caindo aí nesse lugar também. E depois tive o Narciso também. Narciso foi um momento de vulnerabilidade social, assim, em que eu me prostituí, e não era assim, eu não virei só GP, não era a única coisa que eu fazia da minha vida. Eu fazia, na época eu trabalhava como ajudante de pedreiro, ajudante eletricista, eu trabalhava como barman, trabalhava como drag, e aí ao mesmo tempo também fazia PG, porque a demanda era grande, viviam me procurando, sabe, no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, perguntando quanto eu cobrava, e desde pequeno, assim, na verdade. E aí chegou uma hora que eu dei um preço. Falei, então tá, sabe, eu quero tanto, sabe? Eu quero 150, sabe, por uma hora. Quero 200 por uma hora. E foram aceitando, comecei a fazer ele como bicos. E aí eu falava que o meu nome era Narciso, porque para mim era importante me lembrar, até no meu próprio nome, que eu não podia me interessar por aqueles caras, que eu tinha que pensar só em mim, porque eu não podia me iludir, sabe, com o cliente, porque, enfim, sabia que eles estavam ali só de uma forma escondida e etc, e que eu tinha que pensar em mim, não neles, né? Então eu não sei mais como me separar de todas dessas personas, assim. Eu acho que eu sou um pouco de todas elas e não tem essa separação mais de quem eu não sei mais se eu sou Emerson, sabe? Tipo, que eu não sei o que eu sou. Mas todas essas personas, elas eram uma parte de mim, um pedaço de mim. E acredito que eu ainda vou descobrir muitas. Estou descobrindo agora várias outras, né? Tipo João, José, Davi, Raul também, por isso que vem todos esses nomes, essas personas nessas músicas. Foi mais uma vez eu escolhi criar personagens para conseguir me expressar. Essas personas passaram por muitas coisas e por muitos projetos. Como a Geni passou, por exemplo, no clipe da Glória Groove, como a Emer Conatus assumiu o Preto Positivo em 2 temporadas muito bem sucedidas, e recentemente você participou de 2 projetos. Um que foi o Podpah, onde você inclusive beijou o gostosíssimo do Vitor de Castro, e também no projeto que vai sair agora, que é um projeto do Alexandre Herkovitch. E eu queria saber como é que foram essas experiências dentro de um espaço tão estético e também tão simbólico como o Podpah. Eu acho que aquela conversa, né, por mais seja um entretenimento ali, tem umas questões que foram trazidas em relação a relacionamentos, a relação à astrologia, que tudo envolve o seu universo. Então eu queria saber como foi para vocês as experiências, e eu queria que você falasse um pouquinho mais, principalmente sobre esse projeto do Herkovitch que vai vir ainda, vai ser lançado ainda esse ano. Então, começando pelo Podpaquera, né, do Podpah, foi uma surpresa, porque eu tava viajando, eu tava em João Pessoa, tava de férias, e aí um amigo me mandou,
né, o casting, e eu tava na praia, cara. E aí eu pensei, eu vou fazer um vídeo aqui na praia mesmo. Coloquei o celular lá pendurado assim no coqueiro e fiz o vídeo me exibindo e tal. Ia calhar, porque a gravação era 2 dias após. E eu voltava para São Paulo no dia seguinte. Então eu voltava para São Paulo no dia seguinte, no outro dia ia ser a gravação. E aí, meu, fui selecionado. Cheguei de viagem, fui pra lá, eu tava bronzeadíssimo, tava com o cabelo rosa, tava bonitíssimo, então, tipo, foi o momento certo ali. E assim, eu sou fã do Vitor, né, de Castro, tipo, meu, adoro os vídeos dele sobre astrologia e tal. Eu pensei, meu, vai ser interessante essa experiência. E, enfim, foi tudo muito, muito bacana, assim. Os meninos também que participaram, sabe, dos quadros comigo. Havia ali a concorrência, né, no formato do programa mesmo, mas a gente ali nos bastidores, a gente estava super unido e tal, super trocando ideia, super se apoiando e levando na diversão mesmo, sabe? Foi desafiador, porque na hora eu cheguei lá e descobri que tinha que criar uma serenata pra ele, criar uma música pra ele, tipo, e eu aí, ai meu Deus, e agora? E era um especial de carnaval também, né? E essa versão do Pod Paquera é só com homens, assim, o Pod Paquera gay, tiveram, acho que só mais uma outra, se eu não me engano. Então deu pra. Era uma coisa fresca também, sabe? E aí deu pra gente mesmo curtir. Eu curti bastante, assim, tipo, passamos o dia inteiro gravando, passamos, mas foi legal ali, tomei banho, uns banhos ali de água gelada, aí troca de camiseta, e tira a camiseta, e se mostra. E naquele dia eu tava mesmo pra me mostrar, sabe? Falei, hoje eu vou mostrar, sabe? O meu lado mais felino, o meu lado mais. Mas Emer Konatz, que o Emer Konatz tem essa coisa, né, da comunicação, da imagem, do entretenimento. Então, falei, vou explorar tudo que eu aprendi estudando moda, estudando teatro, sabe? Fazendo musical, tudo essa questão da performance, né? O Emer Konatz é a minha versão mais, não diria mais performativa, porque tem a Geni também, mas mas muito performativa. Meu, o meu maior medo era que isso chegasse nos meus alunos. Porque eu comecei numa escola nova, você sabe disso, né? Eu comecei numa escola nova, tinha acabado de começar. E aí eu pensei, meu, eu acho que esse público, velho, do Podpah, que é a galera, é o público do Fund 2 lá, né? A galera que tá do sexto ao nono ano. Eu até falei pro Vitor de Castro, tô com medo que chegue neles. Aí ele falou, será que vai chegar? Acho que não. E aí, de repente, eu tava vendo lá os vídeos, e aí vi um comentário, o meu professor de arte. Porque soltaram um corte, né, enfim, que virou meme, assim, eu falando que signo não importava, mas qual é o seu signo então? Leão. E aí, tipo, a gata dava risada e tal. E aí, quando eu cheguei na escola, gente, na segunda-feira, nossa, um monte de alunos atrás de mim, como você participou do Podpah, não sei o que, era você, não era, não sei o que. Meu, e eu tinha acabado de estar naquela escola, eu tava, tipo, há duas semanas naquela escola. E aí eu já fiquei conhecido como professor do Podpah, que tava lá. Beijando na boca, etc. Tipo, loucura. Me pergunto até hoje disso. Agora, sobre o projeto com o Hercovitch, é a série Descosturando, é a terceira temporada do Descosturando. Na verdade, a gente gravou nas férias do ano passado, e mais uma vez foi uma situação assim, eu tava viajando, eu tava em Itacaré, e aí veio o convite, e eu chegava no dia 30, no dia 29, já tinha que gravar no dia 30. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Podpah. Loucura. Acho que eu tenho que viajar mais. Eu sempre que eu tô viajando, eu consigo convites para trabalhar, sabe? Aí tenho que voltar da viagem para trabalhar, acho que eu tenho que viajar mais. E foi muito legal, porque é sobre moda, né? E como eu estudei moda também, um pouquinho estudei produção de moda, você também, né? É da moda, então a gente sempre teve essa relação. Foi muito legal, porque é a terceira temporada, né? Como eu disse, nem sei se eu disse, mas é a terceira temporada. E é sempre. A ideia do programa é o quê? Para quem nunca assistiu, tem um artista famoso e uma pessoa anônima, né? Que, entre aspas, eu sou essa pessoa anônima. E aí, o Hercovitch, ele pega peças de roupa dessa pessoa famosa e faz uma peça para a pessoa, faz um look para a pessoa anônima, e ele pega peças da pessoa anônima e faz um look para a pessoa famosa.
E aí esses looks trazem histórias, né? Então o artista conta a história dele, né? O artista famoso conta histórias, né? A partir dessas roupas, e eu conto também as minhas histórias a partir das minhas roupas. Daí é legal que quem estava apresentando com ele era a Márcia Pantera, são 4 apresentadores, né? E aí era ele, né? O Hercovitch, a Márcia Pantera, a mãe dele e a Carol Conká. E aí enfim, só gente assim, né, que eu admiro, gente que eu gosto pra cacete, eu fiquei muito feliz de estar no meio dessa galera. E aí, só que a pessoa convidada, você só descobre na hora. E aí, de todo mundo eu já sabia, né, que estaria lá, e já tava super feliz, etc. Mas aí, meu, quando chega, sabe, quando falam quem é a pessoa. Ah, eu não sei se eu dou esse spoiler de quem é a pessoa. Eu não vou falar quem é a pessoa. Enfim, aí quando aparece essa pessoa, nossa, eu vou dar uma dica, ela. Pode parecer uma dica boba, mas ela é uma dica muito boa sobre essa pessoa. Pra quem sabe ler, um pingo é letra. E, meu, foi muito legal, fiquei muito emocionado, sabe, de conhecer mais um pouco a fundo a história dessa pessoa, essa pessoa também conhecia a minha história e se interessar, sabe? E a gente deu as mãos assim no começo, quando a gente se cumprimentou, a gente ficou de mãos dadas quase o resto do programa inteiro, assim. Fiquei muito feliz, me deu muita força, é uma pessoa que representa também isso pra mim, muita coragem, muita força, muito amor próprio, saber quem é e não abrir mão de si. Então foi muito emocionante. Tá pra sair, o meu episódio vai ser o primeiro. E tá pra sair, gente. Já era pra ter saído, mas tá pra sair, já tá quase tudo certinho, tá? Tô muito feliz com esse projeto também. É o Descosturando. É isso, as coisas vão evoluindo, as coisas vão mudando, os projetos vão vindo, enfim, só prosperidade pra gente. E aí, tem uma coisa, gente, que eu e o Emer, no off, a gente ama muito resenhar, que é sobre relacionamento, assim. Tipo, qualquer brecha que a gente tem, a gente tá falando de relacionamento. Por quê? Nós dois somos leoninos. E tem um fato muito curioso que eu acho que o universo uniu a gente por conta disso, que praticamente tudo que um passa numa fase, o outro tá passando algo parecido. Até, tipo, se a gente fica doente, um tá doente numa semana, o outro tá, toma a mesma medicação. Relacionamentos são algumas coisas parecidas, assim. Até antes de gravar um pouco, a gente tava falando sobre algumas questões, sobre padrões de relacionamento que as pessoas e a gente também repete, assim, né? E a gente conseguir identifica algumas red flags, né? E fala, tipo, não é isso. E aí, eu queria que o Emer falasse um pouco de como ele hoje entende, de como sair de padrões que a gente já percebe e alguns que a gente nem percebe, no sentido de a gente tá numa fase que a gente não entende se a gente tá sendo muito seletivo ou se aquilo dali que as pessoas oferecem realmente são muito pouco. Então, amigo, é toda a sua palavra. Amigo, eu escrevi, né, sobre esses momentos. É um clássico hoje em dia da modernidade, da contemporaneidade, né? Mas esse clássico se chama Love Bomb seguido de Ghost. E eu passei por isso entre o final do ano passado e o começo desse ano, que foi a música Caio de Calcinha, sobre um love bombing, né? Mas na época eu não sabia que era um love bomb, na época eu achava que era só um love. Depois que eu descobri que tava chegando o bomb. E aí, quando eu comecei a perceber esse padrão do love bomb, eu já fui aceitando o final. Já comecei a sentir o luto antes de terminar o relacionamento. Eu ainda estava no relacionamento, mas aí eu já escrevi a música Pedro Padrão, que foi quando eu percebi o padrão de relacionamento. Eu percebi a forma como ele falava para mim dos relacionamentos anteriores dele, coisas que ele já tinha vivido nos relacionamentos anteriores e que ele culpava os exes dele. E aí, conhecendo a pessoa que ele era comigo no Love Bomb, eu pensava que ele estava certo. Eu pensava, nossa, mas assim, os exes dele, tipo, pela pessoa que ele me apresenta hoje, pela pessoa que ele é, me parece que ele tá certo, né? Que os exes que foram errados. Mas quando ele começou a agir comigo como ele agia com os exes, aí eu comecei a me sentir da forma que ele falava que os exes dele comentavam. Quando conversavam, sabe, sobre o comportamento dele. Aí eu pensei, gente, e foi quando eu percebi, é um padrão dele, não é nem um padrão meu. Assim, na verdade, o padrão meu que é que assim, ele me lembrava, você sabe, né? Ele me lembrava fisicamente um pouco, assim, o meu ex.
em alguns aspectos, não lembrava, assim, de personalidade, de comportamento, não tinha nada, assim, mas Eu juro que quando eu conheci, que eu fui para São Paulo para fazer um trabalho com ele, quando eu vi ele, eu falei, não é possível. É assim, era. Para ser um irmão gêmeo, me faltava uma coisa só, porque era. Enfim, a amiga continua. E sabe, assim, o que é mais. Então, ele tava num padrão ali, eu percebi que ele tava num padrão de comportamento e eu tava num padrão ali estético. É óbvio que não era só isso, né? Me interessei por ele por várias outras coisas, e essa era uma das coincidências, assim. Não tava buscando alguém que parecia ele. É, E o mais louco de tudo foi, enfim, perceber que eu tava escrevendo essas músicas enquanto eu tava vivendo esses relacionamentos. Essas músicas são inéditas, são novas, né? É, e, enfim, ele era uma pessoa, sabe, que abria a porta do carro pra mim, que me esperava, sabe, que descia do prédio, me esperava na portaria pra mostrar pra todo mundo que tava comigo, sabe, que andava de mão dada comigo pra cima e pra baixo, que me mandava mensagem, sabe, 5 horas da manhã, tava dormindo ainda, sabe, eu acordava às 6, ele acordava às 5, já acordava com um monte de mensagem dele, desejando boa semana, bom dia. A gente, sabe, passava 3 dias assim dormindo junto e eu não me convido pra dormir com ninguém. Se eu tô ou pra ir na casa de alguém. Se eu tô indo na casa de alguém, se eu tô dormindo com alguém, é porque a pessoa tá pedindo, assim, a pessoa tá convidando, porque eu não faço isso. E aí, de repente, quando eu falei, o mais louco de tudo é que eu fiz essa música pra ele. Eu falei pra ele que eu tava fazendo essa música, porque ele sabia que eu tava escrevendo esse álbum e que eu tava lançando, e eu falei pra ele, meu, acho que eu tô escrevendo muito sobre as relações ruins, sobre os momentos ruins que eu tive em relações passadas, e eu quero aproveitar que a gente tá vivendo um momento bom, quero escrever sobre esse momento bom que a gente tá vivendo, e aproveitar e falar também de momentos bons de outras relações. Eu não falei só da nossa relação, peguei momentos bons até de outras relações que desapareceram. E coloquei nessa música, sabe? E aí, no dia que eu ia mostrar pra ele a música, ele me deu como é que chama quando você marca com a pessoa Um ghost. Não, mas não é o ghosting, quando a pessoa Não, também. Quando você marca e a pessoa não aparece, tipo, um quando a pessoa... bolo. Por que você deu um bolo, amiga? Um bolo, isso, é um bolo. E aí eu ia mostrar pra ele a música, e aí ele me deu esse bolo. E aí, quando eu cobrei, tipo, porque eu falei, meu, sei lá, eu me preparei, né, tipo, pra te receber, tipo, a louça não tava nem lavada, mas você sabe que eu não gosto de receber. Quando eu vou receber alguém, meu, a louça tem que estar limpa, a casa tem que estar cheirosa, sabe? Eu penso no que a pessoa vai comer, no que eu vou comer, sabe? Tipo, cozinhar ou pedir alguma coisa. E eu me preparei total, sabe, pra essa ocasião e pra mostrar a música pra ele também. E aí, tipo, por besteira, ele desmarcou. E o foda é quando a pessoa desmarca e ela não dá nenhuma sugestão, nenhuma solução, sabe? A solução era que eu fosse até ele. E isso já tinha acontecido algumas vezes, né? Ele desmarcava e eu ia até ele. E eu falei, não vou mais até ele. E aí, quando eu me impus assim, falei que não ia até ele, eu percebi que ele também não viria até mim. E aí, sei lá, ele ficou com medo de mim, achou que, porra, ele fez uma música pra mim, e aí ele achou que eu tava muito precipitado por causa disso, né? Porque, como eu falei, eu sou intenso, sabe? Eu faço música, mas assim, gente. Da mesma forma que eu me apaixono, como eu falei aqui, eu me desapaixono, sabe? Da mesma forma que eu gosto, eu desgosto, sabe? E assim, da mesma forma que eu me apaixonei por você, eu me apaixono por outra pessoa, eu me apaixono por outra, eu me apaixono por outra, eu me apaixono por outra, sabe? E também sei muito bem ficar sozinho. Na verdade, quando eu terminei esse relacionamento de que eu falei que já faz quase 1 ano e meio, era a intenção justamente ficar sozinho, sabe? E fiquei sozinho por muito tempo, por algum tempo ali. Pelo tempo que me deixaram. E aí ele ficou super assustado, assim, achou que tava muito precipitado demais, fiz uma música pra você, e ele nunca ouviu essa música comigo, porque eu preparei essa música pra ouvir com ele. E ele nunca ouviu comigo, e depois disso a gente nunca mais se viu. Depois eu passei um mês viajando, depois ele passou um mês viajando, e a gente nunca mais se viu. E a música Pedro Padrão, eu escrevi antes de terminar, como eu falei, porque eu já senti que tava terminando. Do nada ele parou de mandar mensagens, aí ele mandava mensagem, sabe, muito depois de, sei lá, de uma semana, mandava mensagem, eu respondia, eu mandava mensagem pra ele, demorava 3 dias pra responder, uma pessoa que me mandava mensagem direto, sabe, 5 da manhã, começou a me tratar dessa forma, então eu já percebi que tava meio que acabando, eu já tava magoado, tentei conversar com ele, tentei falar pra ele, olha, eu acho que se, assim... acho que você tá me tirando as coisas que eu gostava na nossa relação. Eu gostava da sua presença, eu gostava da comunicação.
A partir do momento que você me tira a presença, que você me tira a comunicação, essa relação ela não deixa de ser importante, porque eu gosto de você, mas ela deixa de me oferecer o que eu busco, o que eu gosto de uma relação e as coisas que me fizeram gostar de você. Se você me tirar as coisas que eu gostava em você, como que eu vou gostar de você, sabe? Eu tentei sinalizar pra ele que eu tava sentindo o fim da relação. Ele meio que, tipo, tentou falar, ai, que não, sabe? É só uma fase, sabe? Tipo, só tô mais quietinho agora, mas gosto de você, quero te ver, não sei o quê. E eu já tava escrevendo essa música, que é justamente sobre término e sobre repetir relações e etc. É, e o ghosting, né? Mas nessa música eu ainda tava aberto, na Pedro Padrão eu ainda tava aberto a voltar com ele, caso ele tomasse alguma decisão ali que ainda me fizesse voltar atrás. Isso eu tô falando de janeiro ainda. Mas agora eu já tô escrevendo outra que vai ser a última do álbum, que é a continuação dela, que é sobre o ghosting, e que é, tipo, agora eu decidi que não tem volta, sabe? Você teve todo o tempo do mundo, esse tempo acabou. E agora, amigo, eu tô ansioso pelo novo. Eu tô ansioso pela novidade, eu tô vivendo pela novidade, eu tô vivendo, sabe? Tipo, pelas coisas que podem acontecer hoje, pelas coisas que podem acontecer agora, sabe? Pelas pessoas que eu posso conhecer amanhã, pelos rumos, pelos caminhos que. Eu não vejo. Eu não vejo esse término assim. Eu podia ter. A pessoa podia ter me deixado na minha? Podia ter me deixado de boa, né? Podia. Porque, como eu falo na própria música Caiu de Calcinha, tipo, ele não gostava nem que eu chamasse ele de lindo, porque eu chamava de lindo, ele falava, tipo, eu não sou seu lindo, eu sou seu homem. Fazia questão de falar o tempo inteiro, eu sou seu homem. Pra depois me falar que eu tô precipitado, sabe? Tipo, pra depois me falar que as coisas estão indo rápido demais e parar de falar comigo. Enfim. Eu não precisava ter passado por isso? Eu não precisava. Óbvio que eu não precisava. Mas assim, continuo bonito, continuo gostoso. Comecei até a malhar mais agora, tô mais definido depois que a gente terminou. Tô lançando músicas que estão me trazendo um retorno e músicas que, assim, a música que tá mais bombando a minha vida é. A música que mais tá me trazendo retorno atualmente é a música Caiu de Calcinha, que foi uma música que eu fiz, assim, na relação com ele. Então, eu até agradeço, assim, por a gente ter vivido esse momento, senão eu não teria essa música agora. Então, assim, tô tranquilo em relação a isso, assim, e tô muito ansioso pelas novas coisas, pelos novos momentos, pelas novas pessoas, pelas novas paixões, pelos novos amores, pelas novas músicas. Eu não tô lamentando, não. Já lamentei sim o que eu precisava, mas agora eu tô tipo, que venha um novo, sabe? Eu acho que, além de reconhecer os padrões, né, que a gente acaba repetindo algumas das vezes, é aceitar isso. Eu acho que quando eu terminei meu último relacionamento, que já vão fazer 3 anos, o que eu acho incrível isso, foi exatamente isso, assim, foi uma relação onde eu fiz inúmeras mudanças, ainda perdoei uma traição no meio do caminho, a gente terminou uma vez, aí saiu da cidade onde morava, veio até Nova Lima, vamos voltar, quero ter filho, quero casar, pipipipopopô. Voltei. Aí, depois de voltar, perdoei uma traição. Pra chegar no final da história, eu ainda saio como ruim da história, porque essas conversas chegam e eu entendi. E eu aceito hoje ser vilão de não só dessa história, mas de outras histórias que inventaram sobre mim, porque a gente vai acabar sendo vilão de alguma história de alguém em algum momento, e assim. Eu sou vilão da minha própria história. Exatamente. Então, assim, eu não vou ser da dos outros? Então, eu fico muito nessa reflexão quando você fala, principalmente, né, dessas pessoas que trazem esse love bomb, tipo, cara, não sei o que, te amo, é cuidadoso, é carinhoso, do nada somem. E assim, sem dar uma explicação, às vezes, se você não. Aí, quando você, por exemplo, igual o seu caso, você criou uma música pra essa pessoa, e no caso eu perdoei uma traição, talvez que seja uma ação parecida, pra demonstrar um amor, pra demonstrar um afeto, porque você tá sendo intenso demais, ou porque isso não é certo, ou talvez eu não mereça tanto. E eu fico tipo, gente. E a gente tá falando, eu não tô falando de uma pessoa, mesmo que fosse uma pessoa de 17 ou 18 anos que tá ali entendendo o início de uma paixão, mas eu tô falando de homens de 30, 20 e poucos anos que já sabem o que é uma relação. Muitas das vezes discutem e gostam de colocar esse tipo de discussão nas redes sociais e falar e defender ou querer discutir isso, sendo que não praticam. Eu hoje, eu tava te falando mais cedo, eu troquei de terapeuta, porque o meu antigo terapeuta me ajudou a superar um relacionamento, e eu acabei vendo foto do meu ex-namorado com o atual dele, eu falei, que bom, que seja feliz. E não num tom de ironia, foi num tom de,
que bom essa pessoa está namorando, eu fico feliz por ele. Eu não estou e eu não quero, porque eu não estou no momento de namorar. Eu estou vivendo coisas, realizando projetos, fazendo coisas, buscando e tentando alcançar outros voos que talvez seja o meu momento agora. Olha como a gente tá num momento parecido de novo. Eu nem te contei isso, mas ontem eu fui numa festa aqui, que a Leonora me chamou. A Leonora, né, que já participou de todas as nossas temporadas aí, né? Aí ela me chamou pra uma festa ontem que tinha duas exes minhas, dois exes meus, assim, um bofe e uma gata, tipo. E eu falei, você me trouxe pra uma festa de exes? Tipo, porra, sabe? E aí o Boff, assim, um cara, ele tava namorando e tal, e ele me bloqueou em tudo, é, porque ele queria um relacionamento mais sério, só que ele morava no interior e era muito difícil a gente se ver, e aí eu pensei, nesse momento eu não quero, sabe, essa relação, assim, de tanta distância, sabe? Tipo, não era o problema de ser no interior, até porque eu gostava de ir pra lá também, de passar os dias lá, mas, enfim, era difícil, né? E aí eu pensei, meu, essa dinâmica, essa logística não vai dar, eu prefiro que a gente continue, tipo, só ficando. E aí não fui cuzão, eu falei pra ele como eu tava me sentindo, eu não dei um ghost em nada, sabe? Mas aí ele simplesmente resolveu me bloquear em tudo, isso já fazem anos. E ontem vi essa pessoa nesse rolê. Ele falava com as pessoas próximas de mim, perto de mim, mas não falava comigo. E aí eu pensei se eu falaria com ele ou não, porque eu tô de boa em relação a isso também. Poderia falar com ele numa boa, só que eu pensei, meu, a pessoa me bloqueou, ela quis me tirar da vida dela, então eu vou respeitar isso, sabe? Não é uma rincha, sabe? Não é provocação, e vamos ver quem é que vai, quem é que aguenta mais, se vai falar que não vai, vamos ver quem é que vai ser mais orgulhoso. Não é isso, mas eu respeito, sabe? O fato de ele querer me tirar da vida dele mesmo, enfim, ter sido repentino para mim também, porque parecia que estava bem, quando a gente conversou, parecia que estava tudo bem, de repente não estava, de repente sumiu da minha vida, me bloqueou em tudo. Mas enfim, ele tá namorando e tava lá com o namorado dele e tipo, meu, feliz que você tá namorando, assim, não tô namorando, mas tipo, também não tô namorando porque eu não quero, porque se eu quisesse estar em qualquer relacionamento de bosta, se eu quisesse, não que eu esteja falando do relacionamento dele, tá, gente? Tô falando que as opções que eu tinha de relacionamentos que eu tive agora eram relações em que não me cabiam. As opções que eu tive, as alternativas que eu tive de relacionamentos, eu considerei que não eram boas para mim. Se eu quisesse estar namorando com essas pessoas, eu estaria. Mas eu decidi que não era o melhor para mim, então eu decidi que o melhor era realmente estar solteiro. E tá tudo bem. Ele decidiu que é melhor para ele, que é estar namorando. Eu decidi o que é melhor para mim, que é estar solteiro. Ele decidiu que era melhor para ele, que era não me ter mais na vida dele. E eu decidi o que era melhor para mim, que era respeitar a decisão dele. Então não falei com ele, não falou comigo, mas da minha parte também não ficou climão. Assim, em alguns momentos eu olhava pro lado, ele tava olhando para mim, ou ele olhava pro lado, eu tava olhando para ele. Isso acontece às vezes, né? Enfim. Mas para mim não teve climão. E aí a gata, assim, é um relacionamento muito mais antigo, assim, do que isso, fazem muitos anos já, e a gente já fez as pazes e tudo mais. Eu cheguei a bloquear ela em tudo também na época e tal, e etc. Mas depois a gente se reconectou no clipe da Glória Groove. A gente se encontrou naquele clipe A Caminhada da Glória Groove. E aí a gente se reconciliou ali e tal, e etc. E ela é DJ hoje, ela discotecou, e eu dancei horrores, assim, o set dela, tá tudo bem, tá tudo certo, mas é isso, ontem eu tava num rolê com dois exes, assim, e eu até perguntei pra Leonora, você trouxe mais algum? Você trouxe mais alguma? Quem tá chegando aí, fala pra mim. Mas o que eu tiro também dessas relações é tentar não me ver só como vítima. Às vezes a gente se sente lesado, às vezes a gente se sente prejudicado, porque eu sou a pessoa que, quando eu tô numa relação, eu me dou demais, assim, eu percebo isso. Eu sou disponível, eu gosto de agradar, gosto de fazer a pessoa se sentir bem, eu gosto de fazer elogio, e não, sabe, elogios que não são de verdade. Eu gosto de procurar realmente as coisas que eu acho legal na pessoa, mesmo sabendo que a pessoa tem defeito, sabe? Eu quero procurar. Os defeitos todo mundo fala. Tenho certeza que os defeitos todo mundo fala. Tenho certeza que os defeitos ela vê no espelho, ela procura, ela cria, ela inventa. Mas eu quero procurar as coisas boas para enaltecer as coisas boas. Eu quero falar sobre as coisas boas. Então, eu sei também o poder que eu tenho eu sei o poder que eu tenho
de impacto positivo na vida de uma pessoa, sabe? Eu sei como eu consigo levantar essa coisa leonina, né? De levantar a autoestima de alguém, sabe? De jogar a pessoa pra cima, de levar a pessoa pra sair, de falar besteira, de falar merda, sabe? De fazer a pessoa rir, de comprar coisas gostosas pra ver a pessoa, sabe? Comendo ali, se sentindo bem, sabe? De proporcionar coisas gostosas pra pessoa, sabe? Não só pra pessoa, pra mim também. Eu gosto de criar momentos, sabe? Cenas, etc. De levar a pessoa pra lugares bonitos, de a gente estar em lugares bonitos. Eu gosto de viver, sabe? Essas coisas. Então, eu sei o vazio também que eu deixo na vida de uma pessoa quando eu resolvo sair da vida dessa pessoa. Eu sei que eu não sou só a vítima. Eu sei, sabe, que a pessoa vai lembrar de mim. Por exemplo, esse último relacionamento que eu tive, eu tinha escova de dente lá, sabe? Por exemplo. O que ele fez com a minha escova de dente depois que eu bloqueei ele? Ele teve que dar um jeito ali enfim, de se livrar daquela escova de dente, está lá até hoje ou não, não sei. Mas tinha toalha que era separada para mim também. O que ele fez com aquela toalha, entendeu? Ele teve que lidar com aquela toalha também. Ele teve que lidar com aquela escova de dente. Com o tênis que era um tênis lá que ele separou para mim, que era o tênis para correr, para fazer caminhada com ele. Queria até um tênis separou para mim na casa dele, sabe? O que ele fez com aquele tênis? Ele teve que lidar com aquele tênis. Tinha bilhetinho meu, sabe, pendurado na geladeira dele. Ele teve que lidar com aquele bilhete depois da minha saída da vida dele, sabe? E outras coisas, vinho, eu deixei garrafa de vinho lá que era pra gente tomar, e isso nunca mais vai acontecer. Ele teve que lidar com isso também. Então, eu sei que por mais que de alguma forma a gente às vezes se sinta muito mais lesado, muito mais prejudicado, a gente saiba que a gente se doou mais, mas justamente por a gente ter se doado mais, é que ele vai sentir esse vazio maior, é que ele vai sentir essa falta maior, porque eu era muito mais presente na vida dele do que ele na minha, eu era muito mais presente na casa dele do que ele na minha, sabe? Então ele vai ter que as séries que a gente estava assistindo junto, sabe, que ele vai ter que terminar de assistir sozinho, as músicas que eu apresentei para ele que ele não conhecia, os artistas que eu apresentei para ele que ele não conhecia, ele vai ter que lidar com tudo isso. Eu sei muito bem o impacto que eu causo na vida de alguém e o que ela vai ter que lidar também quando eu saio da vida dela. Sabe? Agora, lide com isso, amor. Você fez suas escolhas, agora dá um jeito aí. Pega um saco de lixo, coloca tudo e vai lá. Joga no lixo ou não, fica esperando eu voltar e isso não vai acontecer. É bom que o Emer é igual eu. Ele vai uma vez e não volta nunca mais. E é isso, porque eu fico pensando muito nisso, assim. Eu olho pros meus ex-namorados. Semana que vem tá. As duas reataram com exes, né? Não. Eu reatei com um só pra me poder aprender a lição, pra nunca mais perdoar traição de ninguém, porque eu acho que a pessoa que te traiu uma vez, eu tenho pra mim, posso estar muito enganado, senhoras e senhores, mas ela vai te trair de novo, e isso me deixa muito mal. Agora eu olho, não, uma coisa que eu olho assim, que eu falo, caralho, todas as pessoas que eu namorei, realmente, eu fiz uma diferença na vida delas, que todos andam muito bem arrumados hoje em dia. Não tem um boy que eu olho e falo, nossa, eu realmente, isso daqui eu consegui mudar tudo e encontrar porque não é possível. É isso, assim, eu acho que é a lição que eu deixo na vida deles. Não, mas que ódio, porque a gente fica reformando o homem, e não é só visualmente, assim, sabe? Eu já tive essa conversa também com alguns amigos, sei lá, nem lembro, mas, tipo, parece que eu tô só reformando os caras, entendeu? Porque, por exemplo, o meu outro ex lá de 1 ano e meio atrás, quando começou comigo não tinha nem emprego, sabe? Aí primeiro começou pra namorar comigo, se esforçou pra conseguir um emprego. Então já mudou isso na vida dele. Aí depois queria mudar de área, mas vivia reclamando que ganhava mal, que o trabalho era braçal, e achando que a minha vida era melhor. Um dia eu dei um chega pra lá nele, dei um esculacho. Não, olha o tanto de coisa que eu faço da minha vida. Tipo, eu tenho 5 empregos, cara, só tem um, sabe? Tipo, eu estudo um monte de coisa, vai estudar. E aí eu falei pra ele, se você não fizer o curso que era, é o curso que ele sabia qual curso ele precisava fazer, mas nunca tomava coragem de fazer. Falei, se você não fizer esse curso, eu vou terminar com você. Porque ou você nunca mais fala das minhas condições financeiras como se fosse fácil para mim, porque eu me esforço muito mais do que você. Então vai se esforçar, vai fazer esse curso. Então ou a gente nunca mais toca nesse assunto, ou você faz esse curso logo, entendeu? Porque eu tô de saco cheio de você não fazer o que você sabe que você precisa fazer e ficar só olhando o que eu tenho, o que eu faço. A partir disso, ele foi lá, se matriculou, já até se formou, tá formado, já tá trabalhando em outra área, sabe? Tinha TDAH
E só vivia falando assim, tipo, que eu acho que eu tenho, eu acho que foi, eu acho que tem. E eu, como, né, trabalho com crianças e adolescentes, né, e a gente na escola, a gente precisa do laudo para saber, né, como lidar com essa condição, para saber como lidar com essa criança, que às vezes a gente acha que é uma coisa e não é outra, né, são várias questões, várias condições. E aí eu comecei a provocar ele, cadê o laudo? Toda hora que ele falava sobre TDAH, e o laudo, e o laudo, e o laudo, sabe? Até eu encher tanto o saco dele que ele marcou médico e tal, e realmente tinha TDAH. E hoje tá medicado, hoje tá entendendo o que acontece, tá se tratando. Nunca tinha feito terapia na vida, eu fazia terapia, ele achava que era besteira, e aí eu incentivando ele a fazer terapia, não fez quando tava comigo, mas assim que terminou comigo, a primeira coisa que fez foi marcar a terapia pelo SUS de graça, foi marcar o terapeuta, sabe? Então, a pessoa que pegar ele daqui pra frente, vai pegar ele já com um emprego novo, numa carreira nova, sabe? Melhor do que adiante, vai pegar ele já medicado para as questões que ele nem sabia que existiam, sabe? E mais o que, meu Deus, que eu falei aqui? Trabalho, terapia E terapia, tá medicado por TDAH e ainda tá fazendo terapia, ainda tá terapeutizado, né? Tá medicado por TDAH e ainda tá em outra profissão agora. Então, tipo, eu reformei o cara. Eu reformei o cara para outro, seja muito feliz o outro, assim, porque se a gente chegou ao nível de reformar as pessoas, que a gente continua em constante evolução, mas essas pessoas ainda precisam de muita coisa para chegar no nosso nível ainda. Eu penso dessa forma. Gente, eu adoraria continuar falando aqui com o Emer mais 30 horas, porque se deixar esse episódio vai durar 50 horas. Mas eu preciso chegar ao final. E aí eu já vou direto pro nosso bate-bola, jogo rápido. E aí, amigo, você já sabe o esquema. Voltar com esse, coragem ou falta de amor próprio? eu acho que mesmo quando é falta de amor próprio, tem que ter coragem. Então, acima de tudo, eu acho que é coragem. Mensagem 2 horas da manhã, saudade ou surto? Tesão. Justo. Tô confuso ou só não te quer? Não te quer, gente. Quando a pessoa quer alguém, ela tem certeza. Eu sei disso por mim. Quando eu quero alguém, eu não quero nem deixar a opção de deixar essa pessoa, tipo, sabe, sem saber que eu tô interessado nela. Então, assim, se a pessoa não sabe se ela quer você, porque ela não quer, amor. Você é da prioridade ou entretenimento? Ai, que difícil. Eu tô quase chorando agora com essa pergunta. Ai. Porque eu acho que é de entretenimento, mas assim, o entretenimento eu vou defender, tá? Eu tô sem TV aqui há 2 meses, eu tô sentindo tanta falta de entretenimento. O entretenimento, quando você não tem, assim, deixa um vazio também, tá? Ele sumiu ou te poupou? Ele me poupou, com certeza, né? Porque assim. Ainda bem que foi logo, né? Tipo, porque, né, me poupou antes, assim. Isso eu fico muito feliz, assim. Eu acho ele até bonzinho por isso. Ele podia ter me enrolado por um ano, assim, mas foram só 3 meses. Você gostava dele ou da atenção? Eu gostava da atenção dele. Vocês tinham conexão ou foi só química mesmo? Meu, que difícil! Eu achei que ia ser mais fácil esse negócio aqui. Não, amiga, não é porque você é minha amiga que eu vou pegar leve, pelo amor de Deus. Não, foi conexão, mas foi uma tipo. Não vou nem citar a marca aqui, mas é tipo a conexão da internet daqui de casa, cai direto. E por último, aquilo foi amor ou um grande livramento? Foi amor enquanto durou. Mas hoje, eu sempre querendo responder as duas coisas, né? É muito dual, meu Deus. Não, mas pra mim foi amor, assim. Se pra ele foi outra coisa, eu não sei. Mas, assim, pra mim foi a minha capacidade de amar, de ser amável. Eu sou uma pessoa amável, é isso. O que eu faço é amar, eu amo. Amigos, foi de verdade uma honra e assim, juro, eu queria compartilhar muito mais o nosso universo particular sobre essas conversas, mas perderia a graça pro mundo. Obrigado por topar conversar comigo, falar dos seus projetos. Você sabe o quanto eu tô animado. Inclusive, indiretamente, eu faço parte desse projeto criando as capas do Emer, o que tá sendo incrível. E eu sou muito grato por poder colaborar com a sua arte, você sabe muito bem disso.
Obrigado de todo o coração por bater esse papo comigo. E eu desejo muito sucesso na sua trajetória, nos projetos que estão vindo por aí. E eu tô louco pra gente poder fazer mais alguma coisa junto daqui a algum tempo. Ah, é verdade. Obrigado, Raul, pelo convite, por essa. Tá sendo diferente, né? Eu sendo entrevistado pelo Raul, achei tudo. E também as capas. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu nunca me imaginei nesse lugar de entrevistador. O Emer é uma das. Não, ele é a pessoa que me induziu e me incentivou a ser um comunicador, porque eu nunca quis fazer um podcast, eu fui pela cabeça dele. E hoje eu tô aqui entrevistando ele, o que eu sou muito grato, inclusive. Você vai entrevistar sim, você vai ser comunicador sim. E obrigado pelas capas, as capas estão tão muito lindas, real, assim. E é isso aí, gente. Amores Severinos está disponível aí em todas as plataformas de áudio, tá? Tem 6, acho que 7 músicas até sair esse episódio. Já sai mais uma nova agora, sai O Gigante de Davi, e fala justamente sobre quando tá tudo um caos, mas você tenta se convencer de que tudo tá bem, até que tudo fique bem. Eu passei por esse momento, assim, porque foram vários momentos, né? O Love Bomb com o Ghost, e depois vem o Tá Tudo Bem, né? E é isso, gente. Todas as plataformas de áudio. Vão ser 13 músicas, mas assim, não me perguntem de datas, eu tô lançando assim à medida que eu posso. Tá sendo um processo realmente muito, muito mais livre, assim. E é isso, tamo junto. Obrigado. Continuem aí ouvindo o Raul. Beijo, amigo. Obrigado. Isso. Eu acho que no fim dessa conversa fica uma coisa muito clara. A gente vive, a gente sente, a gente se envolve, a gente se quebra. E algumas pessoas transformam isso em silêncio. Outras transformam em arte. Eu sou o Raul Nunes e esse foi mais um episódio do Entre Nós. Até semana que vem.